Bem, vai aparecer na tela para vocês agora esse material de introdução. Então, como já foi dito inicialmente, nós estamos dentro do fascículo 6, aqui do Enem SFB Habilidades, né? E dentro desse fascículo 6, nós vamos trabalhar 3 habilidades, né? A competência 3, habilidade 11, a competência 4, habilidade 12 e a competência 8, habilidade 29. Então, em cima disso, nós vamos resolver 5 questões distribuídas aí entre essas habilidades, justamente para a gente fazer a associação direta entre habilidade e questões que já foram cobradas em prova, tá? Quero deixar aqui para vocês só esse registro inicial em relação ao Instagram que está aí, tá, pessoal? Que é o Biolosa. O Biolosa é o meu Instagram de trabalho, é lá onde você vai encontrar resumos, é lá onde você vai encontrar dicas, é lá onde você vai encontrar análises de provas, tá? Estatísticas, né, do que cai mais, do que cai menos, não só no Enem, como em diversos vestibulares. Então, pega rapidinho o celular, vai lá no Instagram e segue a gente no Biolosa, tá bom? Para a gente iniciar, então vamos lá para a nossa primeira habilidade. Então veja, competência 3. Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicas. Habilidade 11. Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia, considerando estruturas e processos biológicos envolvidos em produtos biotecnológicos. Professor, o que a gente pode tirar como conclusão em cima dessa habilidade 11 dentro da competência 3, né? Bem, quando a gente fala do uso da biotecnologia, nós estamos, na verdade, diante de um segmento da biologia que faz nada mais, nada menos do que o uso de técnicas de manipulação de seres vivos, tá? Para gerar produtos que são benéficos para a sociedade, né? Para a população humana em geral, tá? A gente tem a biotecnologia num processo muito simples, quando você, por exemplo, faz um chá a partir de folhas de uma planta, e você tem um processo biotecnológico bem mais complexo, como, por exemplo, a capacidade de editar o DNA de uma pessoa, que é o que a gente chama de tecnologia CRISPR, né? Que está dentro da engenharia genética. Então, a partir do momento que eu faço a manipulação de um ser vivo ou de uma parte dele, como, por exemplo, o seu DNA, e gero produtos que vão trazer benefícios para a humanidade, isso é biotecnologia. E dentro da biotecnologia, a gente chama de engenharia genética, aquela que visa a manipulação do DNA para a produção desses produtos considerados benéficos para a humanidade. Tudo bem? No caso dessa habilidade 11 em específico, veja que ele fala reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia. Então veja que ele é bem focado nesse aspecto da biotecnologia, beleza? Vamos então à primeira questão? Então vamos lá. Primeira questão vai aparecer na tela para vocês, é o proposto de número 1, tá? Então lá no nosso materialzinho que vocês já receberam aí, o fascículo 6, o proposto 1 ele diz assim: a eritropoetina, EPO, é um hormônio endógeno secretado pelos rins, que influencia a maturação dos eritrócitos. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência, na busca por melhores resultados. No entanto, a administração do EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping. A partir daí, a gente tem então o comando, olha só. Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de quê? Bem, antes da gente passar para a resolução da questão, eu queria destacar alguns pontos importantes nesse texto, tá? Vamos juntos lá? Dá uma olhadinha no texto de novo, tá?
Primeiro ele começa falando sobre a EPO, a eritropoetina, né? A eritropoetina, como ele fala, é um hormônio endógeno. O que é um hormônio endógeno? É um hormônio que é secretado pelas nossas glândulas endócrinas, naturalmente, e após produzidos, eles são conduzidos para o sangue. Veja só um aspecto importante, é que esse hormônio ele tem a sua origem nos rins. Então, os rins, apesar de serem bem conhecidos pela sua atividade, né, de filtração do sangue, retirada de água, de excesso de sais, de excretas, o rim também tem essa função endócrina, essa função de secretar o EPO. No caso, veja o que o EPO faz no nosso organismo. Ele influencia a maturação dos eritrócitos. Professor, quando eu vejo essa palavra eritrócito, o que eu devo pensar, né? O termo eritro significa vermelho, ok? Então, eritro significa vermelho. É um termo que vem lá do latim. E cito, eu acho que é um termo que todo mundo aqui lembra, já viu bastante nas aulas de biologia, significa célula. Professor, quem é a nossa célula vermelha? É o famoso glóbulo vermelho, é a famosa hemácia. Então, olha só que interessante, ó. A questão, ela trouxe eritrócito no seu texto, mas ela poderia ter trazido o termo hemácia, ou ainda ela poderia ter trazido o termo glóbulo vermelho. O que nos chama a atenção logo de cara é que é importante que a gente melhore, aumente o nosso vocabulário, para quando a gente estiver diante de questões como essa, a gente não ser pego de surpresa, tá? Então a gente poder olhar para essa questão e falar assim, não, ele está falando de eritrócitos, ele está falando de glóbulos vermelhos, tudo bem? Aí ele continua. Suas formas recombinantes sintetizadas em laboratório têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. Professor, como é que eu interpreto essa parte do texto? Bem, ele está falando da produção desse hormônio através de formas recombinantes. O que são formas recombinantes, professor? Dentro da engenharia genética, a gente usa muito o termo tecnologia do DNA recombinante. E o que é a tecnologia do DNA recombinante? É quando eu pego aquele gene de interesse e faço múltiplas cópias desse gene, utilizando, normalmente, bactérias, como sendo os vetores, né, ou os agentes de recombinação, os agentes de multiplicação. A partir do momento que eu faço essa recombinação, eu passo a ter, então, uma quantidade bastante grande de quê? De genes. Então, eu passo a ter lá N genes. Genes para quê, nesse caso? Para a síntese da eritropoetina. Quando eu aplico, então, esses genes nesses atletas, o que acontece? Eles, então, aumentam a maturação e a produção de eritrócitos. Aí vamos pensar, esses eritrócitos, eles que são as nossas hemácias, eles são os caras responsáveis pelo transporte de oxigênio. Tranquilo? Então, eu posso dizer que se eu tenho uma maior concentração de eritrócitos, ou uma maior concentração de hemácias, ou uma maior concentração de glóbulos vermelhos, significa dizer que eu vou ter um maior transporte de oxigênio. Se eu tenho um maior transporte de oxigênio, eu consigo fornecer mais oxigênio para as minhas células. E, consequentemente, a atividade aeróbica, a respiração aeróbica, ela vai poder ser feita numa maior intensidade. Quando eu trago isso para a situação de um atleta, eu vou me lembrar que na atividade esportiva, eu vou ter uma maior atividade de quem? Dos músculos. Se eu tenho uma maior concentração de oxigênio chegando nos músculos, o desempenho desse atleta vai ser maior, que é justamente o que justifica o doping. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha, então, novamente
aí no comando da questão, olha só. Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada com o transporte de quê? De oxigênio, né? Como a gente pode ver bem aqui, ó, para o aumento da produção de ATP. Então, por isso, a resposta é a letra C de casa, confirmando aqui, tá? Professor, por que não a letra A, né? Bem, a gente não tem relação entre eritropoetina e lipídios. E é importante lembrar que o transporte de lipídios é feito pelo plasma sanguíneo, né, principalmente, com a ajuda daquelas proteínas chamadas de lipoproteínas quando estão associadas aos lipídios. Tudo bem? No caso, quando ele fala do transporte do ATP, não seria o transporte, seria o aumento da sua produção. Na letra D, quando ele fala em proteínas, na verdade, a gente tem que lembrar que, assim, os aminoácidos, eles chegam aos músculos e nos músculos acontece a produção das proteínas, né, que vão formar aí a massa muscular. E vitamina C também não cabe aí, porque a gente não tem relação entre eritropoetina e vitamina C. Tudo bem? Então, confirmando esse proposto 1, resposta letra C de casa. Vamos para a próxima? Antes de começar a próxima, eu quero trazer para vocês a habilidade 13 dentro da competência 4. Olha só, competência 4. Compreender interações entre organismos e ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais. Gente, dentro dessa competência 4, a gente tem 5 habilidades, né? A 13, a 14, a 15, a 16 e a 17. E entre essas habilidades que estão dentro dessa competência, eu quero fazer um destaque para uma que provavelmente vai aparecer para você no Enem, ou, se não aparecer no Enem, pode aparecer nos vestibulares em geral, né? Que é a questão desse conflito que nós passamos aí ao longo de toda a pandemia, entre a solução dada pela ciência para diminuir o número de casos de Covid-19, né, e outras possíveis soluções que depois foram cientificamente descartadas, né, para essas soluções ou para possíveis prevenções. Então, essa competência 4, ela tem essa função de gerar esse conflito, tá, entre o que é ciência e aquilo que não é ciência, entre algo que pode ser comprovado através de experimentos, de dados, e algo que é nada mais do que empirismo, né? Ou seja, é você acreditar em alguma coisa que não pode ser comprovada. Tudo bem? Então fiquem atentos. Vamos para a habilidade 13? Olha só. Reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando a manifestação de características dos seres vivos. Ora, quando a gente vê essa habilidade 13, a gente vê muito claramente a influência da genética. Por quê? Porque a genética é justamente o ramo da biologia que estuda, né, primeiro, o material genético e, segundo, como acontece a transmissão desse material genético ao longo das gerações. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha, então, na questão? Olha só. A questão de número 3 do proposto, ou seja, o proposto 3, ela fala assim: um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou a atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, esse código é definido como... Moçada, antes da gente passar para as alternativas, quero fazer um pequeno comentário com vocês aqui, tá bom? Olha só o início do texto, eu vou pedir para o texto aparecer de novo, olha só. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético foi desvendado. Bem, o código genético já foi desvendado há muito tempo,
tá? O código genético já foi desvendado há muito tempo. Quando a gente fala em código genético, a gente está falando daquela relação que é a seguinte. Vamos lá. Vocês já aprenderam que o DNA ele é uma molécula capaz de gerar cópias de si mesmo, que é um processo que a gente chama de replicação ou duplicação do DNA. A partir desse DNA, acontece um processo chamado de transcrição, e a partir daqui eu tenho a formação do RNA. Esse RNA, por sua vez, quando ele passa pela tradução, a gente tem a formação, a síntese da proteína. Na verdade, nós sintetizamos, um polipeptídeo. Esse polipeptídeo, depois que ele tem a sua estrutura definida, se é primária, secundária, terciária, quaternária, e ele é ativado, então ele passa a ser chamado de proteína. Muito bem. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Quando a gente fala de código genético, a gente está falando justamente dessa relação aqui, ó, tá? É desse ponto aqui, ó. Então, o que acontece? Quando a gente pensa no código genético, a gente está pensando justamente na relação que existe entre a informação do RNA, especialmente do RNA mensageiro, e a síntese proteica. Aí, eu acredito que vocês devam lembrar de um termo que a gente usa nesse processo, que é códon. Ô, Davis, o que é o códon? O códon é uma sequência de trincas, ó, são trincas do RNA mensageiro. Essas trincas do RNA mensageiro, elas são fundamentais porque são elas quem determinam os aminoácidos das proteínas. Tá? Então, essa relação entre a informação contida no códon e os aminoácidos que vão compor as proteínas é que é o código genético. A gente diz que o código genético, vou colocar aqui embaixo, tá? A gente diz que o código genético, ele tem duas características que a gente precisa lembrar. Ele é universal, ou quase universal, e ele também, ó, é degenerado. Ou, se você não encontrar esse termo, ele é redundante. Ô professor, o que significa dizer que o código genético ele é degenerado? É porque quando você pega essas trincas do códon, a determinação do aminoácido que vai formar essa proteína, ela não acontece só no Davis, ela não acontece só em humanos, ela não acontece só em animais. Isso acontece nos seres vivos como um todo. Por isso que a gente fala da universalização do código genético. E o que é a degeneração do código genético? Quando a gente observa o número de códons, a gente tem a seguinte situação. São 64 códons. Tudo bem? Ou seja, são 64 possíveis combinações de trincas de nucleotídeos de RNA. A, C, G e U. Lembre-se que o RNA tem uracila, não tem timina. Esses 64 códons são eles quem determinam os 20 aminoácidos que vão formar as proteínas. Então, veja se você concorda comigo. Eu tenho mais códons determinando menor quantidade de aminoácidos. Então, eu posso ter um aminoácido que é identificado por mais de um tipo de códon diferente. Por isso que o código genético é dito degenerado ou redundante. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Vamos, então, finalizar a questão? Olha só o que ele fala. Cientificamente, esse conceito, que é o de código genético, é definido como, letra A, trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. Opa, verdade, né? Então, a alternativa de cara é a letra A. Veja,
O códon está escrito aqui, ó. O códon são as trincas do RNA mensageiro. Trincas de quê? De nucleotídeos. Então, a gente confirma aqui como resposta a letra A. Professor, vamos dar uma olhadinha nas próximas alternativas? B. Localização de todos os genes encontrados em um genoma. O local em que o gene ele está presente no cromossomo tem um nomezinho, né? A gente chama isso de locus, é o locus gênicus, tá? Codificação de sequências repetidas presentes em um genoma. Essas sequências que ele fala aqui que são repetidas, né, no genoma, são normalmente sequências que vão ser retiradas após a transcrição. São chamados introns, tá? D. Conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos em um organismo. Não. Na verdade, quando a gente fala de códon, a gente está analisando o RNA mensageiro. E é todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo. Os pares de bases que ele está se referindo são os pares de bases do DNA. E o código genético, como eu disse, a gente está se referindo à relação entre RNA e proteína. Então, por isso, confirmando a resposta é a letra A. Ok? Próxima questão da mesma temática. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos, que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. Hoje, sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Bem, essa questãozinha de genética, ela está trazendo à tona para a gente um pouco da ideia de uma temática da genética que eu percebo que muitas vezes nós estudantes, né, achamos um pouco mais difícil e infelizmente a gente acaba tendo a atitude de não estudar com tanta profundidade, que é o linkage, tá? Mas eu vou tentar aqui falar do linkage de forma suficiente para fazer essa questão, tá bom? Bem, o que seria essa lei da transmissão independente que ele fala aí, né? Primeiro, quero voltar para a tela para poder chamar sua atenção para esse detalhe aqui, ó. Lei da distribuição independente, né? Primeiro eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte detalhe. Vamos imaginar um indivíduo heterozigoto, azão-azinho, certo? No momento que ele for formar o seu gameta, né, ele pode ser macho e formar espermatozoide, pode ser fêmea e formar um óvulo. Esse cara, quando passa pelo processo da meiose, que é aquele processo que a gente indica pela sigla R exclamação, por conta de ser um processo reducional, ele vai formar tanto gametas que levam azão, como ele também vai formar gametas que levam o azinho. Então eu vou até fazer o seguinte, ó. Deixa eu só colocar uma borrachazinha aqui. Vamos fazer assim. Ó. Esse cara, quando vai sofrer a meiose, então, ele vai... Eita, gente, estou apanhando a borracha aqui. Ah, tenho que voltar para cá. Ó. Quando esse cara ele vai passar pela meiose, nessa meiose, ele tem 2 caminhos a seguir. Veja só. Ele pode tanto... Galera. Agora vai. Marca texto, caneta. Pronto. Ele tanto vai formar gametas que levam azão, como vai formar gametas que levam azinho. Então, veja que esses gametas, eles vão se distribuir, né? Melhor, vão ser formados de tal forma que os genes vão se distribuir nos gametas. Então, a gente até tem na primeira lei de Mendel, que é a lei da pureza dos gametas, onde a gente diz que todo gameta é puro, porque todo gameta só carrega um fator, tá? Porém, o que acontece? Lembra que Mendel, ele, depois de estudar o padrão de herança de cada característica da ervilha, ele passou a fazer o estudo
de características aos pares. Então ele passou a estudar a cor e a textura da semente, a forma da vagem e a altura do pé. Então ele passou a estudar duas características simultaneamente. Porém, Mendel foi um cara que, além de muito talentoso, né, ele teve muita sorte. Por quê? Porque todas as características que Mendel estudou, elas estavam localizadas nas células em pares de cromossomos diferentes. Então, por exemplo, imagina que esse cara aqui é um cromossomo, aqui tem o azão e aqui tem o azinho. Ele estava estudando, por exemplo, a cor da semente. E aqui, outro par, onde eu tenho o Bzão e o Bzinho. Então, a forma como os pares azão e azinho e Bzão e Bzinho vão se distribuir, ela é independente, certo? Mas, quando outros estudos foram feitos a partir dos trabalhos de Mendel, no caso, um cientista que ficou bastante conhecido foi o Thomas Morgan, quando estudou o padrão de herança da mosca de frutas, né, que é a Drosophila melanogaster, ele passou por uma situação onde os genes não estavam organizados assim não, ó. Sabe como é que eles estavam organizados? Eles estavam organizados no mesmo cromossomo. Então, ó, Czão e Czinho, Dzão e Dzinho. E aí, quanto mais próximo esses pares de genes estão no mesmo par de cromossomos homólogos, você aumenta a chance deles serem transmitidos juntos. Tudo bem? Que é o que a gente chama de taxa de recombinação. Quanto menor a taxa de recombinação, significa dizer que eles estão mais próximos e que a probabilidade deles serem transmitidos juntos é maior. E como é que a gente chama, professor, essa situação onde os pares de genes estão ligados no mesmo par de cromossomos homólogos? É o que a gente chama justamente de linkage. Tudo bem? Então, hoje sabe-se que nem sempre isso é verdade. Por quê? Letra A. A distribuição depende do caráter de dominância e recessividade? Não. Essa relação de dominância e recessividade é uma relação entre os alelos, entre os genes, mas isso não influencia na sua distribuição. B. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos seus genitores? Bem, a ideia é que eles herdem, mas o fato deles não herdarem, né, isso está associado mais a uma mutação. C. As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose? Pode, mas a gente está falando de exceção. O que a questão está querendo é, nem sempre ocorre essa segregação independente. E aí, o que responde essa questão é a letra D. Os genes localizados fisicamente próximos num cromossomo, no mesmo cromossomo, tendem a ser herdados juntos, que é a ideia do linkage. Tudo bem? Vamos seguir, para a gente já ir para a parte final, né? Nosso querido Arilo já está ansioso aqui, doido para iniciar a aula dele, então eu vou me adiantar. Competência 8, habilidade 29. Apropriar-se de conhecimentos da biologia para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Habilidade 29. Interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, utilizando implicações para o ambiente, a saúde, a produção de alimentos, matérias-primas e produtos industriais. Moçada, essa competência e essa habilidade são tradicionalíssimas nas questões do Enem. Então, eu posso dizer para vocês que em praticamente todas as aplicações, né, quer seja a primeira aplicação, segunda aplicação, PPL, a gente tem pelo menos uma questão que envolve essa competência e essa habilidade. Então, seria você analisar uma situação, problema, interpretar, avaliar ou planejar possíveis intervenções, tá? Muitas das vezes, questões, elas que abordam essa competência e essa habilidade, elas vão muito para o segmento da ecologia, mas em outras situações elas podem, por exemplo, ir para a biotecnologia. Vamos à questão, então, proposto 6.
Pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial, feita com um polímero gelatinoso coberto de anticorpos, que promete agilizar o processo de coagulação quando injetado no corpo. Se houver sangramento, esses anticorpos fazem com que a plaqueta mude sua forma e se transforme em espécie de uma rede que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos e da pele. Qual a doença cujos pacientes teriam melhora de seu estado de saúde com o uso desse material? Veja que interessante. Intervenção a partir de uma situação problema, pacientes que sofrem de uma determinada doença, onde eu faço a produção dessa plaqueta artificial. Galera, quando a gente vê uma questão como essa, queria chamar a atenção de vocês para essa parte aqui, ó. Rede que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos e da pele. Galera, essa rede que ele está falando aqui, ela equivale a um coágulo, né? E justamente pessoas que sofrem com problemas de coagulação são as pessoas que apresentam hemofilia. Aí a gente lembra que a hemofilia, ela é uma herança sexual ligada ao cromossomo X, né? E ela é uma herança sexual ligada ao cromossomo X, sendo recessiva, tá? Então nós temos a seguinte situação: as mulheres, elas podem ser XHzão, 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 XHzinho, XHzinho, XHzinho. Nesses dois primeiros casos, elas vão apresentar um fenótipo normal. Elas não vão sofrer da hemofilia, que é essa dificuldade, né, na coagulação do sangue. Enquanto que essa mulher aqui, ela é hemofílica, tá? Já quando eu penso em homens relacionados a isso, eu tenho XHzão Y, XHzinho Y. Então, eu tenho um homem normal e aqui tem um homem hemofílico, tá? Veja que para o homem, ou ele é ou ele não é hemofílico, tá? A mulher, ela tem dois genótipos associados ao fenótipo normal para um hemofílico. Por isso que a hemofilia é mais comum em homens. Tudo bem? Filariose ou elefantíase não seria porque é uma doença aí causada por um verme, né, que é o Vogeria bancroft. Aterosclerose, a gente está falando do acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos e seu enrijecimento. Doença de Chagas, nós estamos diante, né, do Trypanosoma cruzi, que tem sua transmissão associada ao barbeiro. E a gente tem a síndrome da imunodeficiência adquirida, que isso tudo pode ser resumido pela sigla AIDS, que é uma IST. No caso aí, uma DST, porque é uma doença. Tudo bem? Então, confirmando, resposta B de bola. E a última questão: um alimento orgânico deve apresentar em sua embalagem o selo de uma instituição certificadora, garantindo ao consumidor que, além de ser um alimento isento de agrotóxicos, também é produzido com técnicas planejadas e controladas. A técnica de produção desses alimentos causa menor impacto aos recursos naturais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nesse sistema de produção de alimentos, o controle de insetos é manejado por meio de quê? Pessoal, essa questão ela é uma questão muito, muito interessante, porque ela traz para a gente aqui vamos colocar assim, né? Uma dualidade, né? O que a gente encontra muito, inclusive nos debates, né, sobre agricultura? A questão do uso de agrotóxicos, o uso de substâncias que vão matar, né, possíveis pragas. Só que a gente pode também encontrar uma outra solução, que é o chamado controle biológico, tá? O agrotóxico eu vou estar utilizando substâncias químicas agressivas
que podem impactar não só naquela população de pragas, mas em outros indivíduos totalmente inofensivos e até que são importantes para a agricultura, ou eu posso fazer um estudo, né, daquela população, verificando quais são os seus predadores, quais são os seus parasitas, com quem que ela compete naquele ambiente e tentar controlar a sua população utilizando as suas características, o seu nicho ecológico. Então, esse é o controle biológico. Muito importante, o agrotóxico pode até resolver, mas ele é muito mais impactante. Então, por isso, a gente sempre deve olhar para o agrotóxico como algo que a gente vai encontrar como um vilão. E o controle biológico é algo que é uma solução bem mais interessante. Então, o Enem ele gosta muito de confrontar essas duas realidades, tá? E a melhor alternativa vai ser sempre o controle biológico. Nesse caso, você não está vendo o nome controle biológico, mas você está vendo aí, ó, a utilização de predadores naturais. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, com isso, eu espero que a gente tenha contribuído aí com a biologia que foi proposta e só posso desejar a vocês tudo de melhor, tá certo?